Volume 6. Capítulo 92. No extremo oeste do Império Gran Caos estava a capital, Valois. Era maior em escala do que a capital do Reino da Fredonia, ou no topo da colina ficava a residência da digna Imperatriz Maria, o Castelo de Valois. Por ficar no cume de uma montanha, era difícil para um inimigo atacar, mas foi construído com muito foco no design para realmente ser considerado funcional. Dizia-se que era para demonstrar a outros países que eles eram os maiores e mais poderosos entre as nações da humanidade. Em uma sala do Castelo de Valois, no escritório de Jane Euforia, um homem e uma mulher estavam sentados frente a frente. A que estava na mesa era Jane, a chefe da casa, e um general que também era a irmã mais nova da Imperatriz Maria. Diante dela estava o embaixador enviado da Fredonia para residir no Império, Piltore Sarraceno. Jane falou: "Oh, certo. Você deveria voltar hoje, não é?" "Sim", respondeu Piltore. "Pelo bem da minha esposa, vou tirar uma licença temporária." Piltore foi enviado para ser o embaixador residente no Império, mas antes de partir, pegou as duas belas irmãs escravas, Anzu e Shio, para serem suas esposas e as trouxe para o Império com ele. Ele as obteve com Dindir, que ainda era um comerciante de escravos na época. Eventualmente, a irmã mais velha, Anzu, engravidou. Foi decidido que, em vez de dar à luz em um país estranho, seria melhor na casa da família de Piltore, a casa dos Saracen. A fim de devolver Anzu ao reino, Piltore retornaria por um tempo e voltaria ao Império imediatamente assim que a deixasse aos cuidados de sua família. Piltore disse: "Na minha ausência, Shio permanecerá aqui para servir como seu elo com o reino." "Sinto muito", disse Jane. "Tenho certeza de que sua esposa prefere ir com você também." "Não. Minha esposa entende a importância dos meus deveres." Havia uma aliança secreta entre o reino e o Império. Os embaixadores permanentes que serviam como contatos eram indispensáveis para ambos os lados, era um segredo conhecido apenas por poucos. Desde que o Reino e o Império formaram seu pacto secreto, adotaram um sistema que lhes permitia usar a transmissão de voz da joia e receptores simples para realizar o equivalente a teleconferências a qualquer momento. Quando se tratava de assuntos delicados, Soma e Maria conversavam pessoalmente, mas para os de menor importância, como a troca de informações, seus intermediários, Akuya e Jane, conversariam. O papel de Piltore era, principalmente, agendar suas reuniões. "Ah, certo", disse Jane. "Já que vai voltar para o seu país, gostaria de te pedir um favor." "Um favor?" Jane abriu uma gaveta em sua mesa e tirou algo que se assemelhava a uma caixa de madeira bem trabalhada. "Por favor, dê isso a Sir Akuya, seu primeiro-ministro." Com isso, Jane abriu a caixa. Dentro havia uma garrafa de vinho de aparência cara com um rótulo sofisticado, embalada com lascas de madeira que provavelmente deveriam absorver qualquer impacto. Por acaso acabei conseguindo 2 boas garrafas de vinho, então pensei em enviar uma para ele. "Isto é para o primeiro-ministro?" perguntou Piltore. "Não está envenenado, garanto. Se você estiver preocupado, pode pedir a um provador de veneno para testá-lo." "Oh não! Não há nenhuma suspeita que faria isso." Enquanto observava Piltore correr para se desculpar, Jane soltou uma risada alegre. "Ha ha ha! Eu sei disso. O segundo em comando do Império está enviando um presente para o segundo em comando do Reino. Eu posso entender o porquê de você querer examinar minhas intenções. Mas este é apenas um pequeno agradecimento ao Sr. Akuya por sempre me ouvir reclamar de minha irmã." "Oh! Se é apenas isso." Quando Piltore aceitou a garrafa, foi aí que aconteceu. Houve uma corrida repentina de alguém do lado de fora da sala, e então as portas do escritório foram escancaradas com um estrondo. A mulher que havia invadido a sala segurava um vestido vermelho em uma das mãos e um vestido azul na outra. Era ninguém menos que a imperatriz desta nação, Maria Euforia. "Ei, Jane! Qual vestido você acha que seria melhor para a transmissão de hoje?" Maria gritou. Ela empurrou os 2 vestidos para a irmã. Esses vestidos eram babados, tinham saias curtas, expunham a barriga e acentuavam o peito. Do tipo que, se Soma os visse, diria: "Sério,
trajes de idol? E inclinar a cabeça em confusão. Jane bateu com as mãos na mesa. Irmã. Estou com um visitante. Oh meu Deus! Se não é o Sr. Piltori, bem-vindo, disse Maria com um sorriso suave, imperturbável pelos gritos de Jane. Diante da aparição repentina da chefe de Estado do Império, a mente de Piltori travou por um momento, mas quando ele voltou a si, endireitou-se e a saudou. Sim, Vossa Majestade Imperial. É meu mais humilde prazer encontrar-me em sua estimada companhia? Tendo se deparado com a intromissão bizarra de uma imperatriz carregando 2 vestidos de dolls, a resposta de Piltori foi um desastre, e dada com muitas pausas. Vendo a reação de Piltori, Maria deu uma risadinha e falou: Não precisa ficar tão tenso. Você é um dos vassalos do Sr. Soma, então não precisa ser tão formal comigo. Vamos, relaxe, relaxe. Dito isso, Maria deu a ele um sorriso que faria derreter o coração de qualquer um que o visse. Enquanto isso, Jane tinha uma expressão no rosto como se tivesse mordido algo amargo. Você é muito desleixada. O que a imperatriz desta nação pensa que está fazendo, correndo pelos corredores carregando roupas tão chamativas e extravagantes? Ah, mas esse é um trabalho que estou fazendo para as pessoas, sabe? Maria disse com um sorriso provocador. É para a transmissão de programas de entretenimento usando a transmissão de voz da joia. Proporcionar um momento de descanso para as pessoas que trabalham tanto todos os dias. Acho que é uma ideia maravilhosa que o Sr. Soma teve. Ao ouvir o mestre a quem servia ser elogiado, Piltori se endireitou mais uma vez. Eu estou feliz em ouvir isso. Jane, por outro lado, levou a mão à testa, balançando a cabeça como se dissesse: Oh, meu Deus! Mesmo que seja verdade, certamente não há necessidade de você se tornar uma Lorelei. Mas houve um grande número de pedidos para eu cantar, não houve? Perguntou Maria. Bem, sim, mas... O conceito de Lorelei foi algo que Soma trouxe para este mundo. Para explicar rapidamente, o que era chamado de ídolo na Terra era chamado de Lorelei aqui. Agora, se você perguntasse o que um ídolo precisa, seria um rosto bonito e carisma. Também era bom ser habilidoso no canto e dança, mas se alguém tivesse uma aparência acima da média, e isso tinha que ser um dom natural, e o charme para atrair as pessoas, era o suficiente para ser um ídolo. Mas, se perguntasse quem no Império tinha o rosto mais bonito e o maior carisma, a primeira resposta seria, sem dúvida, Maria Euforia. E Maria também era uma cantora e dançarina talentosa, então tinha tanto potencial que até mesmo se tornar uma idol de primeira classe poderia ser mais do que apenas um sonho para ela. Seu talento até rivalizava com o de Juna. Por conta disso, houveram muitos pedidos do povo para ouvi-la cantar. Recentemente o apelido popular de Maria, Santa do Império, passou a vir acompanhado de o cantor e dançarina. Eles te chamam de Santa Cantora e Dançarina do Império, Jane disse exasperada. Você está bem com isso? No que me diz respeito, a parte de o santo é a que eu poderia prescindir. Se eu tiver que ser chamada de alguma coisa, gostaria que fosse a Imperatriz Cantora e Dançarina Maria. Isso não é uma questão de gosto, sabe? Jane deixou cair os ombros. Oh, entendo. Então, esse é o tipo de coisa que o primeiro-ministro a ouve desabafar. Piltori pensou enquanto observava Jane, achando-se estranhamente satisfeito com a resposta. Alguns dias depois, na época em que Soma foi levado para a Cordilheira do Dragão Estrela, Piltori estava de volta a Parnon, a capital do Reino da Fredonia, dentro do escritório do primeiro-ministro Akuya Kvomi no castelo de Parnon. Tendo deixado sua esposa grávida, Anzu, com sua família, veio ao castelo para uma visita de cortesia antes de retornar ao Império. No entanto, agora, descobriu-se que Soma estava em uma visita diplomática à Cordilheira do Dragão Estrela, então ele veio visitar Akuya, que estava cuidando das coisas na ausência de Soma. Piltori parou em frente à mesa onde Akuya estava sentado, com uma saudação. Agora, então, primeiro-ministro, partirei para o Império mais uma vez. Estou grato pelo seu empenho. Porém, tenho certeza que você preferiria estar ao lado de sua esposa, disse Akuya com uma expressão fria, que admitia certo sentimento.
Pode ter soado seco, mas Akuya foi quem recomendou que ele voltasse ao reino quando soube que sua esposa estava grávida, em primeiro lugar. Soma vinha abordando a questão da higiene urbana e atualmente estava realizando reformas médicas centradas em Hildebred, de modo que este país agora se tornou o melhor país do continente para dar à luz. Akuya também providenciou que Hilde e seu pessoal cuidassem da gravidez de Anzu. Além disso, ele também forneceu transporte de gôndola viver de ida e volta à nova cidade, Venete Nova, onde Hilde estava. Portanto, mesmo que ele fosse frio, Akuya o tratava bem, e Piltori era grato por isso. Não, estou bem ciente da importância dos meus deveres, respondeu Piltori, pensando, e tive uma conversa semelhante com Madame Jane outro dia. Então Akuya se levantou de seu assento e se dirigiu a uma prateleira. Pegou uma caixa de madeira dela, colocando-a sobre a mesa. Já que você viajará para o Império, tenho um item que gostaria de entregar para Madame Jane. Você quer que entregue algo? Piltori inclinou a cabeça para o lado interrogativamente. Akuya abriu a tampa da caixa. Dentro, havia um espelho caro com desenhos impressionantes esculpidos nele. Ao lado do espelho havia um orifício no qual se encaixaria outro espelho do mesmo tipo, mostrando que o primeiro era uma de duas peças de um conjunto. Recebi um bom vinho outro dia, então estou enviando este presente em troca. É meu pequeno sinal de agradecimento a Madame Jane por sempre me ouvir reclamar de Vossa Majestade. Reclamando. Você também, primeiro-ministro? Jane disse que reclamou para Akuya sobre sua irmã mais velha. Será que Akuya fazia o mesmo também? Enquanto Piltori ponderava sobre isso, ouviu alguém correndo pelo corredor, então uma batida superficial antes que a porta da sala fosse escancarada. Quem entrou era a filha do antigo rei e a candidata a se tornar a primeira rainha primária de Soma. Quando ela entrou na sala, a princesa Lícia não prestou atenção a Piltori enquanto entregava apressadamente uma carta a Akuya. Akuya, recebemos outro mensageiro, cuide Carla. Será difícil para nós três parar o alvo. Solicitando reforços imediato, diz. De novo? A expressão fria de Akuya suavizou ligeiramente. Muito bem. Prefiro não aumentar o número de testemunhas, por isso não posso enviar reforços, mas vou mandar a Força Nacional de Defesa trabalhar para isolar a área. Vou colocar uma ordem de mordaça na região também. Se isso ainda assim piorar, pode levar a opiniões ruins sobre a futura segunda rainha primária, afinal. Vou deixar isso com você. Com isso, a princesa Lícia saiu da sala tão rápido quanto havia entrado. Quando Akuya colocou a mão na cabeça e se recostou na cadeira, Piltori perguntou hesitante. O que aconteceu? Akuya deu a ele um sorriso seco. Oh, nada. Só mais uma coisa que poderei reclamar com Madame Jane. Pela maneira como ele disse isso, provavelmente houve algum problema envolvendo o rei Soma. Piltori teve uma espécie de premonição. Em algum momento num futuro próximo, Akuya e Jane beberiam a mesma marca de vinho, em copos idênticos, juntos por meio de suas telas de transmissão de voz da joia. Eles reclamariam de seus respectivos mestres, Soma e Maria, para acompanhar a bebida. Piltori imaginou aquela cena ao retornar ao Império. Volume 6. Capítulo 93. Todas as noites no Reino da Fredonia, vários shows de variedades iam ao ar no programa de transmissão de voz da joia. Dependendo do dia, podia ser um programa de canto, ou uma novela, um programa performático centrado na comédia e em truques, mas todos eles tinham forte apego no coração das pessoas. Com os grandes elogios que aqueles programas recebiam do povo do reino, o número de espectadores em emissoras fixas não parava de crescer. Agora, eles foram colocados até em pequenas cidades, ou nas maiores já haviam várias instalações, aumentando o número de locais onde as pessoas podiam assistir. Não havia meios de gravação e todas as transmissões eram ao vivo, então faltava certa liberdade artística, mas as transmissões haviam se enraizado como parte da cultura deste país. De todos esses programas de transmissão, havia um drama documental que se tornou um sucesso entre as pessoas. O nome do programa era Heróis Anônimos. Heróis Anônimos Episódio 3, Próximos do Vazio. O que diferenciou esse drama foi a cortina preta colocada na parte de trás da tela.
Como a transmissão de voz da joia permitia apenas apresentações ao vivo, os programas de drama envolviam os atores interpretando os roteiros no momento em que a transmissão começava. Por isso, era normal ter uma paisagem adequada, cenários e tal, por trás dos atores, para que parecesse o menos possível com uma peça, mas esse drama foi filmado em frente a uma cortina preta. O outro aspecto que se destacou foi que todos os personagens usavam capuzes pretos como os ajudantes de palco Kuroko 1 em uma produção de Kabuki 2. Isso, apesar de usarem trajes adequados à função do pescoço para baixo. Agora, quanto ao efeito gerado, combinado com a cortina preta, fez com que parecessem não tendo uma face. Como era um pano preto fino na frente de seus rostos, os atores podiam ver bem o suficiente para atuar, mas os espectadores que assistiam à transmissão não conseguiam ver os rostos dos atores. Acredito que você descobrirá o motivo pelo qual essa forma de apresentação foi usada enquanto assistimos ao programa. Pois bem, no palco do drama de hoje havia uma cena transbordante do tipo de coisas vistas em um laboratório experimental. Haviam dois jovens pesquisadores, um homem e uma mulher, vestindo jalecos brancos, que usavam uma balança para medir uma quantidade de pó, ou examinavam um frasco de fundo redondo sendo aquecido com um queimador de álcool. Oh, puxa! Disse o pesquisador masculino que estava medindo com a balança e batia na mesa. Ei, Totó, esses produtos químicos são perigosos, então não fique sacudindo as coisas. Disse a pesquisadora quando viu como seu novato estava se comportando. O pesquisador masculino que ela chamava de Totó continuava com raiva. Mas, Momo. Quando nos formamos na Academia Real, entramos nos laboratórios Cosno movidos por um desejo apaixonado de desenvolver algo que ajudará as pessoas deste país. Como Madame Genia da casa de Maxwell faz. E ainda, o trabalho que recebemos é sempre apenas para pesquisar sua pesquisa. Incapaz de refutar suas palavras, a pesquisadora chamada Momo suspirou. É verdade, Genia produziu muitas invenções incríveis. Mas o Dr. Matis não disse sempre que a pesquisa básica é igualmente importante? Sim, mas, eu não posso aceitar isso. As juntas dos dedos de Totó estavam brancas de frustração. Dr. Matis é um ótimo pesquisador. Um grande pesquisador que produziu resultados com progresso lento e constante, mas a única que recebe elogios do público é Genia, por sua série de invenções excêntricas. Sim, disse Momo. Bem, sei bem como é. Vocês estavam falando de mim? Enquanto os dois conversavam, um pesquisador idoso apareceu. Essa pessoa também estava usando um capuz preto. Para transmitir a ideia de que era idoso quando o público não podia ver seu rosto, ele usava seu jaleco branco um pouco mais folgado do que Totó ou Momo, como se estivesse acostumado, e usava roupas e sapatos surrados também. Dr. Matis. Totó e Momo gritaram em uníssono. Este homem era o pesquisador-chefe deste laboratório, Matis Cosno. Ao reconhecerem, os dois jovens assumiram uma postura ereta e Matis riu. Por favor, não me elogie tanto, Totó. Sei melhor do que ninguém que a imaginação de Madame Genia é muito maior que a minha. É melhor para eu desenvolver lentamente meus estudos, em vez de apresentar ideias revolucionárias como as dela. Mas, doutor. Totó estava prestes a dizer mais, mas Matis ergueu a mão para detê-lo. Você quer desenvolver algo que vai ajudar as pessoas deste país. Você acabou de dizer isso, não é? O maior desejo dos pesquisadores e engenheiros é, e sempre será, criar as coisas que tornarão o amanhã melhor do que hoje. Não posso dizer que não queremos ser elogiados pelo que fazemos, mas não é nossa principal motivação. Doutor. Agora, se você entendeu isso, vamos trabalhar duro em nossa pesquisa novamente hoje. Ouvi dizer que acabamos de receber outro objeto de pesquisa da capital. Dito isso, Matis colocou uma espécie de caroço na mesa. Olhando para o objeto rubro-negro que parecia um tijolo, Momo franziu a testa. O que é isso, doutor? Isso aqui é um material de absorção de choque. Sim. Quando Sua Majestade perguntou a Madame Genia, gostaria que você desenvolvesse um sistema para reduzir a quantidade de tremores no trem do Rinossauro, ela teve a ideia de usar esse tipo de material de absorção de choque nas rodas. Madame Genia de novo, hein? A voz de Totó tinha um tom descontente, mas Matis riu.
Essa é a pesquisadora da casa de Maxwell. Perspicácia aguçada, como sempre. No entanto, como esse material amortecedor de choque usa a carne de dentro da dura armadura do tatu gigante, ele não pode ser produzido em massa. Espera-se que os trens de rinossauros se desenvolvam como um meio de transporte de carga e de viagens para as pessoas. Mas sem a capacidade de produzi-los em massa, eles não têm sentido. A solicitação de pesquisa que recebemos foi desenvolver uma alternativa viável para esse material. Pode parecer que ele estava explicando demais as coisas, mas o fato é que as falas de Mattis estavam explicando as coisas para o espectador. Momo bateu no material de absorção de choque. É muito duro, não é? Comentou. Com esse nível de força, você não fará nada com um pedaço desse material, disse Mattis. Mais do que isso, se uma força poderosa for exercida sobre ela, ela mudará de forma para dispersar o choque. Em outras palavras, as propriedades importantes desse material são a tenacidade e elasticidade. Duro, mais elástico. Espera, isso não é contraditório? Totó exclamou. Mattis riu. Contraditório ou não, estamos olhando para isso. A tarefa que nos foi confiada é encontrar uma alternativa de produção em massa para este material. Vou contar com a ajuda de vocês dois. Sim, doutor. Com isso, todos os membros dos laboratórios Cosno, embora, para os propósitos desta peça, fossem apenas 3 atores, buscaram um material que pudesse ser usado como um substituto para este material absorvente de choque. No entanto, tentaram todos os materiais em que puderam pensar e ainda não conseguiram encontrá-lo. Resistente, mas possuindo elasticidade. Se eles testassem coisas com resistência, eles não tinham elasticidade e não funcionavam como amortecedores. Se eles testassem coisas com elasticidade, elas poderiam funcionar como amortecedores, mas quebrariam rapidamente. Eram peças a serem usadas em carros de carga e de passageiros puxados por enormes rinossauros. Se eles falhassem, mesmo numa taxa de 1 em 1000, ou mesmo em 1 milhão de vezes, seria uma grande tragédia. Por isso, tiveram que escolher os materiais com cuidado e rigor. Os 3 gradualmente mostraram sinais cada vez maiores de fadiga. Houve um escurecimento e, quando as luzes voltaram ao palco, Totó desabou em sua mesa. Não há esperança. Simplesmente não conseguimos encontrar um material que seja resistente e elástico. Sim, disse Momo com um suspiro, colocando a mão nas costas de Totó. Estou começando a pensar que foi um milagre que esse material tenha sido encontrado em primeiro lugar. Vendo os dois tão exaustos, Mattis soltou uma risada irônica e tentou animá-los. Vamos, não há necessidade de ter tanta pressa. Se você se esforçar demais, não terá boas ideias. Vamos tentar tomar um copo de leite quente, ok? Com isso, Mattis se levantou de sua cadeira e aconteceu. Uau! Doutor! Totó gritou e de repente caiu da cadeira. Oh, que deu em você, Totó! Gritou Momo. Há algo de errado? Perguntou Mattis. Quando Momo e Mattis se aproximaram dele, Totó apontava em uma direção, parecendo assustado de alguma forma. O que ele estava apontando, incrivelmente, era uma caneta que havia caído no chão e parecia flutuar no ar. Os outros 2 ficaram boquiabertos. De jeito nenhum. Isso é mágica? Perguntou Momo. Não deveria haver nenhum mago neste laboratório que possa usar magia de manipulação da gravidade, disse Mattis. Doutor, essa caneta está flutuando enquanto falamos. Mas o jeito que ela flutua é estranho. Como se tivesse sido pega por alguma coisa. Dito isso, Mattis se aproximou e passou a mão por cima da caneta. Quando o fez, a caneta se moveu no mesmo sentido da mão direita, como se estivesse presa ao fundo dela. Entendo. Então é isso. Enquanto os 2 pesquisadores reagiam com surpresa, Mattis assentiu sabiamente. Então, segurando a caneta flutuante com a mão esquerda, ele os fez dar uma boa olhada no espaço entre a parte inferior de sua mão e a caneta. Olhem bem. Vocês não veem algo no meio? É bem fino, mas vejo algo como um fio.
Ei, você está certo. É super fino, mas tem um fio. Ao ouvir os dois dizerem isso, Mattis sorriu e acenou com a cabeça. Precisamente. Isso é um fio de aranha. Se eu fosse adivinhar, diria que a caneta que caiu ficou presa a um fio de seda de aranha pendurado na mesa. Oh! Isso me surpreendeu. Totó caiu exausto no chão. Mas a seda de uma aranha é incrível, sabe? Mesmo sendo tão fina, consegue segurar uma caneta. Não é? Ainda sendo tão macia, também. Ah! Mattis agiu como se uma descarga elétrica tivesse passado por sua cabeça. Eles vinham trabalhando com objetos de forma fixa até então, mas e esse fio? A seda da aranha era dura, mas também elástica. E se eles tentassem reproduzi-lo? Felizmente, este mundo tinha todos os tipos de aranhas, grandes e pequenas, e também havia outras criaturas que produziam seda. Se eles pudessem encontrar um candidato viável para o material de absorção de choque de um deles, seria possível produzir em massa. Encontramos. Finalmente encontramos. Enquanto Mattis gritava isso, a tela escureceu. Quando o palco foi iluminado novamente, o cenário havia mudado. Eles estavam em um lugar que parecia uma sala de recepção, com duas pessoas sentadas em cadeiras de frente uma para a outra. Desta vez, as duas pessoas não eram atores e seus rostos estavam visíveis. Uma delas era Joana Doma, amplamente conhecida como a Prima Lorelei, que recentemente começou a cantar para crianças no programa educacional. O outro era um homem relaxado na casa dos 40 que usava um jaleco branco. Ele tinha um bigode grisalho que combinava com seu cabelo. Este era o verdadeiro, não interpretado por um ator, pesquisador principal, Mattis Cosno. Juna segurou um objeto preto nas mãos e perguntou a Mattis. Então, depois disso, você criou esse material resistente a choques, certo? Exatamente. Quando testamos a seda produzida por uma variedade de criaturas, um certo tipo de bicho da seda foi considerado o mais adequado. Isso seria o que você está segurando aí? Mattis respondeu com confiança. Agora, o segmento de diálogo com esses dois começou. O drama anterior tinha sido uma reencenação de eventos. Este drama documental, Heróis Anônimos, tinha um formato de 2 segmentos. Primeiro, as conquistas da pessoa focada naquele episódio, neste caso, Mattis, seriam explicadas com uma reconstituição e, em seguida, a pessoa em questão teria um diálogo com Juna. Pois então, Mattis, disse Juna. É possível produzir em massa este material? Sim. Ele usa os casulos dos bichos da seda como matéria-prima, de modo que a produção em massa é possível, assim como a seda. No entanto, ele responde mal ao calor e às chamas, por isso aplicamos um processo anti-fogo e anti-calor como parte do processamento. Quanto ao método, isso é considerado um segredo nacional. Entendo. Afinal, a tecnologia de ponta é um tesouro nacional. Honestamente, acho que você fez algo maravilhoso aqui. Sua Majestade deve ter ficado muito satisfeita. Sim, disse Mattis. Quando fui convocado para o castelo, me perguntei do que se tratava, mas fui elogiado pelo meu trabalho no desenvolvimento deste material. Não é comum nós pesquisadores sermos reconhecidos pelo nosso trabalho, mas dessa vez. Sim. Estou feliz por ter feito o trabalho sobre isso. Ouvindo Mattis resumir as coisas, Juna abaixou a cabeça. Obrigado por dedicar seu tempo para ter esta importante conversa conosco hoje, doutor. Mattis ficou tocado com isso e se curvou. Quando Juna levantou a cabeça, ela se virou para a transmissão de voz da joia e disse: Agora, teremos uma reconstituição da época em que Mattis conheceu Sua Majestade, o Rei Soma, e então encerraremos este programa. Quando Juna disse isso, a tela escureceu novamente. Bom trabalho, irmã Zona Juna, disse Roroa. Quando a transmissão terminou, Juna se despediu de Mattis e saiu do palco para um local onde a joia da transmissão não a mostrasse. Ela foi recebida por uma sorridente Roroa. Juna devolveu o sorriso. Obrigado, Roroa. Como me saí? Ótima. É uma pena que não pudemos fazer com que o queridinho e a irmã Zonacia vissem isso.
Soma e Lícia haviam partido para a Cordilheira do Dragão Estrela com Naden. Eles aparentemente enfrentariam uma tempestade que estava prestes a atingir a Cordilheira do Dragão Estrela. Roro e Juna estavam preocupadas com Soma e o resto, é claro, mas essas duas que foram deixadas para trás no reino tinham suas próprias responsabilidades e elas manteriam o foco enquanto Soma e o resto estivessem fora. Este programa que ela apresentou com diligência e polidez resultou na satisfação de Juna. Parecia que Roro estava desapontada com uma coisa, no entanto. Ah, mas e o cara interpretando o queridinho que saiu no final? Eu não estava tão interessada nele. Roro estava falando do Osoma, o que apareceu na cena final da reconstituição, chamando Mattis e sua equipe para apertar suas mãos um por um e elogiá-los por desenvolver um material de absorção de choque produzido em massa. Roroa cruzou os braços e disse: aquele ator estava usando uma coroa, uma capa elegante e segurava um cetro nas mãos enluvadas, percebeu? Eu nunca vi o amorzinho em um traje assim. Isso foi, bem, para tornar mais fácil de entender. A cerimônia de coroação ainda não havia acontecido, então o ex-rei Albert ainda estava segurando a coroa e Soma não gostava de capas e cetros. Dito isso, se o ator tivesse usado a roupa casual usual de Soma, uma camisa e calças, seria difícil pensar nisso como uma cena sobre uma audiência com um rei. Você tem razão, disse Roroa com uma risada. Ainda assim, este programa, Heróis Anônimos, parece muito popular. Eu acho que, para as pessoas comuns, deve ser mais fácil se identificar com um artesão altamente capaz como o Sr. Mattis do que com uma verdadeira gênia como Madame Genia, disse Juna. As pessoas comuns têm mais facilidade em criar empatia com aqueles que obtiveram seus dons por meio do trabalho árduo, em vez daqueles que os têm por talento natural. Bem, acho que isso é algo bom, disse Roroa. Quando você olha para as políticas do amorzinho, parece que todas elas só foram possíveis devido a um pequeno grupo de gênios, mas o público deve saber que na verdade existem esses tipos de heróis anônimos trabalhando nos bastidores também. Sim. Acho que você está absolutamente certa. Espero que as pessoas compreendam, pensaram as duas, olhando uma para a outra com um sorriso.